falar de cancro do fígado. É o 6º tipo de cancro mais comum no mundo e o 4º com maior mortalidade, e precisamente outubro é o mês de consciencialização para o cancro do fígado. Está connosco o Dr. Hélder Cardoso, médico hepatologista e membro da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado, a quem muito agradeço também por juntar-se a nós. Obrigada, Sr. Doutor. Uma boa tarde. Boa tarde, Alexandra. Também gostava de agradecer novamente a oportunidade para estar aqui presente e falar com os telespectadores É sobre sempre um gosto. temáticas. Muito obrigada, Sr. Doutor. É importante passar esta mensagem sobre a importância de prevenir, detectar e tratar precocemente o cancro do fígado. Mas falamos aqui de uma doença silenciosa. Portanto, como é que é feito o diagnóstico precoce do cancro do fígado e quais são os exames nesse sentido, Sr. Doutor, uma vez que se trata de uma doença silenciosa? É importante, nesse sentido, que as pessoas façam as suas consultas regulares com o seu médico assistente e identificamos pessoas que vão ter um risco maior e então vão ser alvo de rastreio. O rastreio é feito de forma não invasiva, habitualmente através da ecografia abdominal, e esse é que nos permite fazer a detecção precoce de nódulos do fígado, que após o estudo apropriado podemos chegar ao diagnóstico de cancro do fígado e instituir uma terapêutica precoce que permita a pessoa ficar curada. Portanto, e termos o sucesso neste combate ao cancro. Nem toda a gente necessita fazer rastreio, isso é avaliado pelo médico, habitualmente pessoas que já têm determinadas doenças do fígado, mas também o risco está aumentado em pessoas que têm doenças tão frequentes como diabetes, portanto, doenças associadas à hipertensão arterial, pessoas com consumo excessivo de álcool. Há várias situações na nossa comunidade de pessoas que poderão ter um risco aumentado e então na consulta com o seu médico verifica se de facto há indicação ou não para fazer rastreio, porque o rastreio efetivamente permite detectar o cancro em fase inicial. Se aguardarmos que apareçam os sintomas, então muitas vezes vamos ter já um estudo mais avançado em que conseguimos na mesma tratar, mas é mais difícil curar a doença. Esses são alguns dos fatores de risco para se poder vir a desenvolver este tipo de cancro. Exatamente. Há fatores mais específicos, como as hepatites víricas, determinadas doenças do fígado, ou autoimunes, ou genéticas, mas também temos outras doenças outras situações mais frequentes da comunidade, como o diabetes mellitus, situações associadas ao síndrome metabólico, hipertensão arterial, lipidemia e alguns comportamentos, portanto, como o consumo de bebidas alcoólicas, que infelizmente ainda é frequente no nosso país. Mas estes números continuam a preocupar os especialistas, Sr. Doutor. Falamos do 6º mais comum do mundo e o 4º com maior mortalidade, apesar de todas as campanhas e toda a informação disponível. Infelizmente a situação está a evoluir a nível mundial, mas também no nosso país. Portanto, é um país que continua a aumentar a incidência, o número de casos continua a aumentar no nosso país, ao contrário até de outros países europeus, mas a nível mundial, infelizmente, agora até já é a terceira causa de morte por cancro a nível mundial. É um número que preferíamos que assim não fosse, mas, portanto, a importância deste mês de consciencialização exatamente porque há um sentido de urgência por ver um aumento dos casos a nível mundial e muitas vezes não detectados em fase inicial quando são suscetíveis de ser tratados de forma eficaz. Portanto, leva-nos de facto a importância a nível mundial haver este mês de consciencialização e haver campanhas em todos os países, a que a Associação de Estudo do Fígado também se associa. E há um peso muito grande quando se fala de cancro do fígado, mas de facto há uma grande diferença quando o diagnóstico é feito numa fase inicial. Felizmente temos muitos doentes tratados que fizeram diferentes tratamentos. A medicina evoluiu muito, temos muitos diferentes tratamentos que podemos ajudar. Portanto, há várias terapêuticas disponíveis de vários tipos para combater a doença e quando conseguimos ter sucesso em fases iniciais é excelente. Nos outros doentes precisamos de apoiá-los, precisamos de apoiar os doentes, precisamos de apoiar as famílias dos doentes que lidam, combatem esta doença. E quais são esses avanços, Sr. Doutor, nos tratamentos para o cancro do fígado? Portanto, temos tanto avanço em termos de cirurgias, agora cirurgias robóticas também podem ser usadas com benefícios para os doentes neste campo. Temos, em termos de terapêuticas locais, de destruir os nódulos por terapias menos invasivas que a cirurgia, e também temos novos medicamentos que foram desenvolvidos em estudos internacionais e que mostraram-se eficazes a combater, portanto, esta doença e a prolongar, portanto, a esperança de vida dos doentes. Mas é uma investigação que continua, não é? Que está sempre em continuidade. Quando há sinais e sintomas, significa que o prognóstico é um bocadinho mais difícil, mais complicado? É fácil de compreender. O fígado é um órgão grande, volumoso, o maior órgão parencimatoso que temos no nosso organismo, sólido. Portanto, um pequeno nódulo de 1 centímetro, 2 centímetros não vai fazer diferença no funcionamento. Portanto, só quando os nódulos têm um tamanho maior, que podem de facto dar ou dor, ou levar que a pessoa tenha menos apetite, vai se alimentar pior, mas isto vai ser semelhante a outros cancros, pronto.
E também, ou por vezes as pessoas ficam com os olhos amarelos, que infelizmente também acontece, ou há outras situações mais graves. Portanto, são tudo sinais que a doença estará um pouco mais avançada, já haverá mais carga tumoral ou invasão de estruturas adjacentes. Mas sendo um órgão que se regenera, não é? Não seria de esperar que conseguisse fazer esse seu trabalho também, mesmo quando estamos perante uma neoplasia? O fígado tem muitas propriedades, é um órgão que se regenera, por outro lado também é um órgão tolerante, porque lá está, como aqui o colega anterior estava a falar, nós comemos muitas coisas e o fígado elimina essas toxinas do que nós comemos e neste mecanismo pode também ser um bocadinho menos eficaz a eliminar células neoplásicas, portanto há vários fenómenos que acontecem tem uma grande capacidade de proliferação, isso por outro lado favorece que nódulos que apareçam possam crescer mais rápido, infelizmente em alguns casos. Qual é a prevalência do cancro do fígado no nosso país, Sr. Doutor? Não tem assim números exatos de prevalência, porque de facto, se os doentes são tratados em fase precoce, vão ver muitos anos, se forem tratados em fases mais avançadas, podem infelizmente ver menos anos, mas temos todos os anos mais de 1000 casos, depende dos anos, 1000, 1500 casos novos todos os anos desta doença, mas infelizmente a tendência tem vindo a aumentar e de facto com o aumento da idade média da população temos essa preocupação. Com aquela temática que temos falado tanto, da doença hepática esteatose, do excesso de peso, de estilos de vida menos saudáveis, é um favor que ajuda também a aumentar nos próximos anos. Felizmente temos uma boa cobertura da vacina da hepatite B, que também é uma importante forma de prevenir, e isso tem ajudado a reduzir o aumento do número de casos, mas infelizmente ainda verificamos na nossa população o aumento do número de casos desta doença. Por isso é que é importante alertar para todos estes dados, e outubro é o mês de consciencialização para o cancro do fígado, e a Associação para o Estudo do Fígado está então a promover esta campanha a nível nacional de consciencialização sob o mote "A prevenção faz o fígado", e o objetivo é esse mesmo, não é? Alertar a população. Muitas doenças de fígado são de facto evitáveis, são preveníveis, são tratáveis em fase inicial, e essa mensagem procuramos passar com esta campanha da prevenção faz o fígado. O importante é chegar cada vez mais e a mais pessoas, não é? Sem dúvida, sensibilizar a comunidade, educar nesse sentido, explicar de facto a importância das pessoas irem consultas com o seu médico assistente, fazer-se o rastreio que tem indicação para o diagnóstico precoce e também dar apoio aos doentes que infelizmente lidam com esta doença e às suas famílias. Claro, isso mesmo. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua presença, obrigada por nos ajudar aqui no consultório e continuação também de um excelente trabalho. Até uma próxima oportunidade. Dr. Hélder Cardoso, médico hepatologista e membro da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado.